Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o doutor em Economia, o Fábio Messi, que é professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e um dos fundadores do CERP, o Centro de Estudos da Religião e Políticas Públicas. Professor, boa noite, obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço, Denise. Boa noite a todos. E vamos falar do censo, dos dados sobre religião que saíram hoje, mostrando aí um recorde de evangélicos, 26,9% da população, crescimento de 5,2 pontos em relação a 2010, crescimento maior entre os mais jovens, de 10 a 14 anos, 31,6%, de 15 a 19, 28,9%, e os católicos do menor patamar da história, 56,7%, lá no passado, 1872, era 99%, quase 100%, não é? Mas houve queda do ritmo de perda aí do percentual de católicos e uma desaceleração da expansão de evangélicos, embora ainda muito forte. Eu queria saber como é que o senhor vê. Nós colocamos esses aí como destaques, Umbanda e Candomblé também cresceu, chegou a 1%, Espíritas caiu e se fala até de maior segurança para assumir de fato a religião, mas essa questão entre católicos, o Brasil ainda é um país católico predominantemente, e evangélicos. Eu acho que tem três coisas importantes que esses números que o IBGE trouxe hoje mostraram. Acho que o primeiro é esse dado do crescimento evangélico, cresceu, estava esperado, era esperado que essa fração da população crescesse. Só que o ponto importante aqui é que cresceu a uma taxa menor do que vinha crescendo antes e muito abaixo das previsões, das expectativas. Muita gente falava em 33%, 35%, 36%, dependendo do otimismo. O número veio 26,9%, está bem distante desse número. E a taxa de crescimento desacelerou, Eles vinham acelerando o carro desde sempre. Pela primeira vez, eles continuam acelerando, mas tiraram o pé do acelerador, e eu acho que esse é um movimento que veio para ficar. É um ponto importante. O segundo ponto é o que você mencionou sobre a religião católica, que também caiu. Também esperado, caiu menos do que as previsões que a gente tinha, mas mesmo assim é um balde de água fria em cima da Igreja Católica. Eu acho que muita gente tinha expectativa que esse número caísse, mas a sangria não fosse tão desatada. Em parte por conta do que aconteceu com a Igreja Católica durante o papado do Papa Francisco. Eu acho que era uma figura bastante carismática, bastante próxima da população. Muita gente achou que isso tinha melhorado a imagem da Igreja Católica frente à população. Outra coisa, o movimento carismático dentro da Igreja Católica continua forte, essas figuras mais emblemáticas dentro desse movimento continuam ganhando seguidores nas redes, continuam visíveis na mídia, e a despeito disso houve essa queda ainda expressiva, ainda que menor do que estava acontecendo. Agora, o censo é de 2022, isso não pode ter se alterado agora, estamos em 2025, e a gente vê essa progressão do surgimento de igrejas, inclusive. Eu queria saber se, na sua opinião, tem influência que muitos especialistas falam da questão de não tributação das igrejas. Então, a gente vê surgindo muitas igrejas evangélicas com nomes diferenciados que não são aquelas tradicionais, que a gente conhece desde sempre. Não é? Então, vão surgindo novas igrejas. Eu acho assim, a questão da tributação é importante, Eu tenho um estudo junto com um colega da USP, o Rafael Cobb, que é professor lá na USP, vai ser publicado agora numa revista acadêmica lá nos Estados Unidos, justamente trata dessa questão da importância da isenção tributária para as igrejas. O que a gente acha ali é que, de fato, se não tivesse isenção, a gente não estaria observando o que a gente observa aqui. Tão importante quanto isso, quer dizer, a isenção é para todo mundo, vale para católico, vale para evangélico, ela garante o crescimento desses dois grupos. Só que quem se beneficiou mais de isenção tributária foram os evangélicos. Então, assim, sem dúvida,
é um fator importante para explicar o que acontece. Está na base de tudo isso, assim como a maneira como o Estado regula esse setor, né? A livre entrada, a gente economista chama isso de livre entrada, o mercado é livre, quem quiser abrir igreja vai abrir. Então, essas duas coisas, e o Estado garante, né, a abertura dessas igrejas, o funcionamento. E a Igreja Católica tem suas limitações, né? Os padres, a abertura de novas igrejas e tudo mais. Agora, um ponto que chama atenção em relação aos evangélicos é o comprometimento com relação à política. Então, eles têm um posicionamento político aí que é explícito em vários casos. É a única área religiosa que tem uma bancada no Congresso, que não é uma bancada pequena, são 228 integrantes, 202 deputados, 26 senadores. A gente vê muitos pastores candidatos e pastores que pregam e também fazem propaganda política. Não é? Então, hoje tem um peso político muito grande, inclusive políticos que tradicionalmente não eram ligados à igreja começam a assumir um discurso diferente, inclusive nas campanhas, para tentar chegar a esse público, né? Assim, a participação das igrejas evangélicas na política não é uma coisa nova. Então, desde a Constituinte de 87, a gente já tinha um número pequeno, mas representativo de deputados evangélicos na Constituinte e inclusive, foram importantes para defender o que a gente falou agora há pouco, que é a isenção de imposto para a igreja, que está na Constituição. Isso vem crescendo bastante, né, desde o final dos anos 80, no início dos anos 90, até hoje. Né? Isso não é um fenômeno novo. Eu acho que o que aconteceu depois de 2018, durante a eleição, foi um alinhamento mais claro entre o eleitor evangélico e a direita, em particular, com o bolsonarismo. Isso era uma coisa que não existia até então. O eleitor evangélico não votava muito diferente do católico. A partir dali teve por exemplo, do católico, a partir dali teve essa mudança. E, de fato, tem uma bancada forte, representativa dentro do Congresso. Isso tem implicações para várias dimensões. E acaba interferindo no encaminhamento de várias pautas do Congresso. E aí eu queria colocar um outro ponto, que além dos evangélicos que têm uma postura mais conservadora, mais à direita, tem também os católicos mais conservadores e que, em determinadas questões, eles fazem uma aliança em relação às pautas, algumas pautas, inclusive, que seriam identitárias, pautas de políticas públicas, eles se unem em torno de um interesse mais conservador, né? Sim, verdade. Eu acho que eles são muito próximos em várias dimensões. Nessa dimensão de costumes, pauta moral, são muito fortes. A visão deles sobre a população LGBT, a visão deles sobre aborto, sobre esse tipo de coisa, é muito próxima. Muitas vezes até meio ambiente também. Várias dessas pautas tem uma a visão do católico e do evangélico não é lá muito diferente. Agora, o Brasil é um Estado laico. Em que medida se pode falar que a religião está interferindo na definição de um Estado laico, das propostas que deveriam ser efetivadas, deveriam ser discutidas? Assim, todo país onde a religião é forte, é difícil separar o Estado da igreja. Da religião. Isso, por exemplo, é evidente lá nos Estados Unidos. Tem uma ligação muito forte entre política e religião. Por exemplo, da mesma forma que os evangélicos apoiaram o Bolsonaro aqui, os evangélicos americanos apoiam em massa o Partido Republicano e apoiaram em massa o Trump em todas essas eleições. Inclusive, estudos lá ressaltaram a participação de evangélicos das invasões também do Capitólio. Sim. E assim, o que eu acho que eu tenho visto aqui a gente está, talvez, empurrando um pouco, pulando um pouco um limite importante. Por exemplo, tem lá no Senado um projeto de lei que, grosso modo, resumindo, ele institucionaliza a campanha política dentro de templo religioso. A reforma do Código Eleitoral foi do senador Marcelo Castro, que é do MDB, e é importante ressaltar que essa bancada evangélica, ela tem integrantes de vários partidos. Sim. Não é? Inclusive de esquerda.
não é? Ele tem vários partidos, é predominantemente de direita, mas ele coloca exatamente isso, que fica permitidas as manifestações político-partidárias nos templos, restringindo o abuso de poder religioso apenas nos casos onde há coerção explícita, que é uma situação difícil de se comprovar. Eu acho se for aprovado. Acho que isso a gente está testando um limite, extrapolando um limite que eu acho importante. Quer dizer, em primeiro lugar, com isso, quebra a isonomia entre candidatos. O candidato tem acesso ao púlpito, à igreja, ele tem acesso ali a uma população que esse candidato que não tem, não vai ter, está em desvantagem. Você coloca uma parte dos candidatos que não estão ligados a nenhum grupo religioso em desvantagem. Tem uma pressão em cima dos fiéis, a liberdade na hora de votar. Como eles vão sentir, que tipo de pressão eles vão sentir na hora de votar. Então, assim, tem de fato, esse é um limite importante que a gente está testando. Agora, nesse histórico todo, teve uma omissão da igreja? Ou ela perdeu espaço mesmo em relação a essa questão política? Porque lá no passado, inclusive quando você vê, por exemplo, a origem do PT, tinha uma participação do movimento de base das igrejas, não é? E houve uma limitação, até pelo controle da própria igreja, não querendo que houvesse esse envolvimento político, mas houve afastamento da população. O que pode explicar? Assim, a igreja nunca se envolveu diretamente com política, né, pelo menos nas últimas décadas, diretamente com política, ainda que indiretamente estava envolvido, né, no movimento dos metalúrgicos no ABC, a criação do PT, tem a questão do MST, também está muito ligada à pastoral da terra, mas a igreja nunca se envolveu diretamente, talvez por conta de experiências que ela teve em outros países. Por exemplo, na Irlanda se envolveu, não foi muito bom, na Itália alguma coisa aconteceu, desse tipo aconteceu, também não foi muito bom. Agora, eu não acho que seja isso determinante para o que está acontecendo né, hoje. Essa queda do número de fiéis católicos, crescimento do número de fiéis evangélicos, isso vem de muito tempo já. É o trabalho dos evangélicos mesmo. No cerne disso está a diferença na forma como essas igrejas estão organizadas e como elas se expandem. Para mim, a melhor explicação é essa diferença. A Igreja Católica lenta, cara, para abrir um templo, construir um templo, formar 10 anos para formar um padre, é uma burocracia que vai até a Santa Sé e volta. O evangélico, ele descobriu uma forma de se expandir, que ao invés de construir uma igreja, ele aluga um salão comercial. O pastor não é uma pessoa com formação de 5, 6, 10 anos de filosofia, de teologia, ele foi formado ali no dia a dia da comunidade, então o custo é muito baixo. Isso faz com que dê muita agilidade para as igrejas evangélicas. E pulverizado, né? Em todo o país e todas as cidades. Todo o país em todas as cidades. E a Igreja Católica vai ficando para trás. O segredo aqui é esse modelo de expansão, abertura acelerada e super capilarizada de tempos. E que vai atrás da população mesmo, tanto a população carente quanto de outras classes sociais, tem esse trabalho corpo a corpo. Né? Sim, eu acho que eles são mais fortes no proselitismo do que os católicos. Perfeito, eu conversei aqui com o Fábio Miesse, que é professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e um dos fundadores do CERP, o Centro de Estudos de Religião e Políticas Públicas. Professor, mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite.